Amém. Olá, sejam todos muito bem-vindos no meu canal, sou Angelina Caíno, e é um prazer sempre ter vocês ali por perto. Graças a Deus, se você ainda não se inscreveu no canal, faça já, em nome de Jesus, ative o sininho para que possas receber todas as notificações de tudo quanto iremos lhe colocar aqui. Então, hoje é um dia especial, porque temos alguém especial, né? Estamos aqui, convidamos aqui o nosso pastor Sérgio da Silva Mancima, que vai hoje nos trazer uma palavra que eu acredito que é muito necessário para nós, para o seio cristão. É algo que acredito também que tem surtido assim algumas dúvidas na vida de muitos crentes. Então hoje você vai aproveitar, e digo já que enquanto a conversa estiver a decorrer, qualquer questão que você tiver, vai colocando nos comentários, para que os próximos vídeos possamos, o nosso pastor venha responder e assim possa esclarecer todas as questões. Amém? Então vamos lá, em nome de Jesus. Então, nosso pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Amém. Sentimos-nos honrados pelo convite e será um grande prazer poder partilhar o pouco que nós sabemos, a respeito do tema em causa com os nossos ouvintes, ou os telespectadores. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, então hoje vamos falar sobre intercessão e libertação. E é um assunto que roda muito nesse ambiente pentecostal, nas igrejas pentecostais, no contexto geral mesmo para todos os cristãos. Então eu gostaria de saber como é que o pastor definiria a oração, o que é a oração na verdade? Bem, eu definiria a oração como um meio de comunicação para estabelecer uma relação com Deus. E acredito que oração é algo originalmente dos céus. Deus criou para comunicar-se com os homens. Logo podemos perceber que não é bem assim conforme alguns pensam, que Deus não quer falar conosco ou que Deus não quer nos dar ouvidos. Se Ele criou a oração como um meio de comunicação, significa que Ele queria comunicar-se conosco. Inicialmente é Deus que quis falar conosco e não nós. Amém. Então, e existe uma diferença entre libertação e intercessão? Bem, existe, embora haja também uma correlação. Quando falamos de intercessão, o termo por si só leva-nos a perceber que tem a ver com um processo que é intermediado, não é? Tem a ver com a defesa ou a acusação de alguém. E esse processo é intermediado por um representante. Então, como intercessores, ou no contexto bíblico, o intercessor vai ser alguém que se põe diante de Deus a favor de uma causa. Também pode ser contra alguma causa. Porque há relatos na Bíblia de Deus punir certas práticas de alguns povos pelo facto de o seu povo ter clamado por justiça. Então há esse contexto ali. Então o intercessor, ele é intermediário. É intermediário entre o homem e Deus. Exatamente. Para a favor ou contra. Sim. Ou contra. Amém. E intercessão está interligado com a libertação. Quer dizer que onde houver intercessão, há sempre probabilidade de que exista também libertação. Exatamente. Vejamos, por exemplo, o panorama no Êxodo
em que Deus envia Moisés como libertador. Moisés foi como que um intercessor, mas Moisés foi resposta do clamor do povo de Israel. Deus envia Moisés como resposta do clamor do povo de Israel. Israel precisava de libertação, clamou ao Senhor, e como resposta daquele clamor, Deus enviou um intermediário deste processo de libertação. Moisés, posterior, né, servia também de intermediário em termos de comunicação entre o povo e Deus. Tanto é que tem aquele cenário de terem chegado diante do monte e eles terem dito: Moisés, vai lá só tu ter com Deus, nós vamos ficar aqui. Então são esses relatos. O intercessor acaba sendo sempre um intermediário da libertação também. Yeah. Amém. Então quer dizer que aquela pessoa que crê na oração ou na intercessão também deve acreditar que dentro da intercessão em qualquer momento pode acontecer a libertação. Pode sim. Amém. Pode. Outra questão, pastor, quem deve fazer, afinal de contas, a libertação? Será que existem pessoas específicas chamadas só para essa área de libertação? Ou qualquer crente pode vir e impor as mãos em alguém e fazer o processo de libertação? Bem, qualquer crente pode fazer desde que haja um preparo. Qualquer crente, desde que haja um preparo. Digo qualquer crente porque quando Jesus diz ide pregar o Evangelho, essa é uma ordem imperativa para todos. E ele explica, né? Vocês expulsarão demônios, falarão outras línguas, curarão os enfermos. Essa ordem ele está dando para todos. Porém, só os preparados é que estão em condições para executar. Veja que eles também não foram sem que antes recebessem uma preparação. Receberam uma preparação porque eles tiveram um discipulado do dia a dia, não é? Eles andaram com Jesus, eles viam Jesus fazer aquele trabalho e além disso, eles receberam também uma capacitação divina. Então, eles tinham teoria e experiência prática e eles tinham o poder do Espírito Santo sobre eles, que foram receber no dia do Pentecostes para executar aquele trabalho. Alguém poderia perguntar, por exemplo, mas eles expulsaram demônios antes. Eles expulsaram demônios antes, mas antes deles terem ido expulsar os demônios, a Bíblia também diz que Jesus, soprando sobre eles, disse: recebei o Espírito. Quer dizer que em momento nenhum Jesus enviou-lhes a fazer, a cumprir a grande missão sem que delegasse poder sobre a vida deles. Eles tinham a experiência prática, tinham teoria e tinham o poder de Deus ao seu favor. Essa era a sua preparação. Então não há melhor preparo do que ter a unção de Deus sobre nós e ter esse acompanhamento, esse discipulado diante da presença do Senhor, para que haja capacitação. Senão, acho que senão vai acontecer aquilo que aconteceu na Bíblia, né? Aqueles que expulsaram demônios em nome do apóstolo Paulo, mas sim, que todavia não tinham o Deus ou o compromisso com o Deus do apóstolo Paulo, né? Que o demônio vai dizer: eu até conheço o apóstolo Paulo, conheço Jesus Cristo, mas vós quem sois? Olha, esse texto é um texto que usa-se bastante no contexto de libertação, porque eles eram filhos de um sacerdote. Mas, não obstante, apesar do seu pai ser sacerdote, eles não tinham autoridade para executar aquele trabalho. A palavra diz que os demônios perguntavam, e há ali um contraste, porque Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, mas esses 7 filhos de Cefas não conseguiram expulsar um demônio da vida de alguém. Meu Deus. Eram 7 homens contra aquela manifestação demoníaca que não gerou libertação, em contraste com Jesus contra 7 demônios que gerou libertação de Maria Madalena.
Aqueles homens foram descritos pelos demônios como homens desconhecidos, o que significa dizer que quem conhece, reconhece, nós sabemos isso. O que significa dizer que os demônios conheciam quem são realmente os homens de Deus. E por eles conhecerem as características de um real homem de Deus ou de um real servo de Deus, eles não reconheceram aqueles jovens como servos de Deus. E por esta razão nós vemos que eles não respeitaram a autoridade que os jovens impunham. Disseram: nós conhecemos a Jesus e também a Paulo, porque Jesus era o Senhor e Paulo era servo de Jesus, o Senhor. Mas aqueles homens não se enquadravam em nenhuma dessas categorias. Mas ainda assim, acredito que a nação não, a sociedade lá, eles tinham como crentes, que são filhos do sacerdote. Sim. Mas então tem a ver com o comprometimento com Deus, exatamente, com a obra de Deus, não simplesmente em ter um nome, né, talvez na igreja, em ter um nome na sociedade, que todo mundo acha que o fulano é crente, mas o demônio não te conhece como crente. Eu acho que esse processo de libertação também tem a ver com como é que nós conhecemos a Cristo até o ponto de lidarmos, irmos até o inferno. Aquilo que Jesus vai falar, parece para Pedro, né? Ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Então acredito que essa é uma autoridade para quem realmente tem compromisso com o próprio Cristo. Porque quem não tem, vai ser, em vez de ser ele a libertar, vai ser libertado. Amém. Amém, pastor. Então, existe um local próprio que é para fazer o processo de libertação, aquilo que os profetas chamam de arena de não sei o que. Bem, existem coisas que, assim, a título pessoal, eu considero tolerável, né? Porque é sempre bom a gente dar nome a alguma coisa para que haja facilidade de identificar e identificar-se com a coisa, exato. Agora, sobre a arena de libertação, não existe nenhuma base bíblica a respeito disso, mas também não existe nada contra isso. O lugar apropriado, a Bíblia não descreve, porque muitos dos trabalhos de libertação que foram executados foram, segundo a Bíblia, na sua maioria, foram feitos na rua, ao ar livre. São alguns casos que a Bíblia descreve terem sido feitos dentro do templo, mas boa parte deles foram feitos em lugares públicos, embora alguns em zonas isoladas, como é o caso do Gadareno, que vivia em partes isoladas, cemitérios, nas montanhas e tudo mais, mas na sua maioria a Bíblia descreve terem sido feitos em lugares públicos. Só para reforçar, ainda 2 ou 3 semanas atrás, nós íamos fazer um trabalho de oração em casa de um membro, propriamente a zona da Restinga, e quando passávamos aquela zona da Marinha, eu senti da parte de Deus. Vi uma menina parada na frente à Marinha a conversar com os militares, os seguranças. Eu senti da parte de Deus parar o carro para lhe dar uma palavra e pedi ao irmão que estava a conduzir que parasse. Nós paramos, ela vinha a correr, parecia meio que embriagada. Eu pedi que ela desse atenção, comecei a falar de Jesus e em questão de menos de 5 minutos, quando eu pedi que orasse para ela, assim que segurei na mão, ela manifestou-se com o demônio, em plena rua. Em plena rua. Pedi ao irmão que descesse do carro, que me auxiliasse, porque ela começou a gritar e as pessoas começaram a ficar apavoradas, a se questionar o que era aquilo. Bem, baseado neste exemplo, eu aconselharia que quanto mais for no particular, melhor. E isso também por quê? Porque a fé das pessoas ao redor concorre muito para o processo da libertação. A Bíblia fala sobre isso, que a fé da multidão concorria.
Então, se puder fazer, não é que isso seja doutrina, mas se puder fazer por uma questão de prevenção e sabedoria, eu aconselho, em lugares particulares. E o mesmo vai acontecer na casa de Jairo, né? Na casa de Jairo. Jesus vai ter que ausentar algumas pessoas, né? Tirar algumas pessoas perto do cadáver, que é para fazer melhor o trabalho. Exatamente. E ele vai nos dar a perceber que nem todos devem participar naquele momento, sim, né? Sim, do processo. Sim, naquele processo de libertação. Amém. Yeah. Bem, então, se Deus quiser fazer, a gente colabora, né? Na rua, em qualquer lugar. Em qualquer lugar a gente colabora. Então, o crente, uma questão muito questionada, né? Desculpem o pleonasmo, né? Muito questionada por muitos crentes. Muitos novos crentes, talvez até aqueles que já eram crentes, aqueles que nem estão a tentar ser crente. A questão é, o crente pode ficar endemoniado, pastor? Bem, eu vou responder, depois vou explicar. O crente pode ficar endemoniado? Sim. Meu Deus. O crente pode ficar endemoniado? Sim. Só não pode ficar possesso. Porque nós habitualmente chamamos um possesso de endemoniado. Há uma diferença. Endemoniado no grego vai ser pronunciado por demonizomai, enquanto que o possesso é um termo diferente. O endemoniado é um termo que dá as seguintes palavras, né? Ou pode gerar as seguintes palavras. Uma delas vai ser influenciar. Okay. O endemoniado é um influenciado. O possesso é um possuído. O que significa dizer que o demônio está dentro dele. Já assumiu principalmente a parte da alma, né? A personalidade, o controle. Enquanto que o endemoniado não. O endemoniado é alguém influenciado por espíritos malignos a partir do lado externo. Exato. Um cristão, né? Porque alguém poderia dizer, e o cristão, porque há diferença entre o crente e o cristão. Crente, todos nós podemos ser, desde que nós cremos. Agora, cristão é o discípulo de Cristo. Um cristão pode ficar endemoniado? Bem, se ele der espaço, sim. Como é que fica? Alguns dizem assim, mas um cristão vai ficar como endemoniado se dentro dele tem o Espírito Santo. Será que vão viver ali dois seres diferentes? Exatamente. Espírito Santo e demônio num só corpo? Excelente pergunta. Nós somos seres tricotrômicos e nós somos o espírito que tem uma alma e habita num corpo. Um cristão endemoniado geralmente é uma pessoa ou alguém cujo alguma área da sua vida está sob o governo de um determinado espírito maligno. Aonde é que esses demônios vão se apegar ou vão encontrar espaço? No espírito do homem não. Porque a Bíblia diz que aquele que se une a uma prostituta torna-se um com a prostituta. Aquele que se une ao Espírito de Deus torna-se um ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus, quando entra em nós, ele liga-se ao nosso espírito. Ele habita no nosso espírito, não na nossa alma nem no nosso corpo. Não encontramos relatos bíblicos a descrever que o Espírito Santo reside na nossa alma ou no nosso corpo. Ou melhor, existe sim, a Bíblia diz que somos o templo do Espírito Santo, exatamente. Mas mesmo dentro do templo, que é uma tipologia daquilo que era a planta do templo de Moisés ou de Salomão, havia repartições ou compartimentos. Havia o pátio, havia o lugar santo e o lugar santíssimo, que era o lugar de adoração. Ali onde estava a arca, e a arca que representava a presença. De igual modo, tal conforme a arca estava no lugar santo dos santos,
A presença de Deus está no lugar santo dos santos do nosso interior. Estou a usar esse termo só para que haja compreensão. Isso é, no nosso espírito. A arca não ficava nem no lugar santo, nem no pátio. Ficava no santo dos santos. E tal conforme nós temos essas três partes, espírito, alma e corpo, o Espírito de Deus também reside no nosso espírito. Sobre a alma e sobre o corpo. Por esta razão é que a alma precisa ser renovada, transformada. E o corpo será transformado no dia em que Jesus voltar. O espírito já está salvo. Nasceu de novo. Temos um novo espírito. Mas a alma, por que a alma é propensa ou necessita de regeneração? Por que a alma é propensa a certos problemas, como é o caso de depressão, ansiedade e tudo mais? Porque a alma é um lugar que, se não for guardado, ele está propenso a essas influências de Satanás. Os pecados podem dar legalidade aos demônios. Este ponto é um ponto tão complexo que ele requer mesmo um bocadinho mais de explicação. Permita-me só. Repara que os discípulos andavam com Jesus já durante um tempo, mas ainda entre os discípulos achou-se alguns que foram influenciados. Sim. E no caso de Judas, fazendo uma boa análise, Judas chegou a ponto até de ser possuído, porque o caso dele foi mais além. As ações dele levaram ele até esse ponto. Enquanto que Pedro deixou-se influenciar por Satanás e em algum momento disse algo contra a vontade de Deus para Jesus. A vontade de Deus é que Jesus morresse na cruz. E Pedro lhe dizia: não vá para Jerusalém, para que não morras. E Jesus, compreendendo isso, disse: cala-te, Satanás, porque não compreendes os planos de Deus. Era Pedro? Não. Era Pedro Satanás influenciando Pedro para que tivesse aquela reação. Jesus, percebendo isto, repreendeu a Satanás. Existe um texto bíblico que, permita-me só mostrar, não é que seja a base, mas é um exemplo do que pode acontecer. Está em Apocalipse. Do que pode acontecer nesse contexto. Apocalipse 11:2. Pode começar do 1. Diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar, e os que adoram no santuário. O 2 diz: mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Está a falar da estrutura do templo e está a falar de uma parte do templo que seria deixado de fora de controle, para ser, digamos assim, o que? Desonrado pelos gentios. Desonrado. Trazendo esta ideia, ou trazendo esse texto bíblico, fazendo uma análise desse texto bíblico, nós vemos que o próprio Deus permitiu que o átrio fosse deixado assim, fosse vandalizado, se assim podemos dizer. E por que não o corpo humano? Toda vez que nós reparamos que alguma área das nossas vidas não está funcionando nos conformes, isso pode ser um sinal de que há um governo de Satanás naquela área. Profundo. Existem outros tantos exemplos, né? Mas poderíamos ficar por ali.
E diante disso, pastor, quais são os cuidados então que o crente cristão, né? Quais são os cuidados que o cristão deve ter para que não passe nessa influência demoníaca, ou então é inevitável, né? Bastante. Bem, os cuidados para que o crente ou o cristão não venha a ser influenciado consiste em obedecer a palavra de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Mas sendo mais detalhado, a própria Bíblia diz: não deis espaço ao diabo. Quer dizer que o diabo não encontre uma legalidade, não encontre uma plataforma que por meio da qual ele pode operar em nossas vidas. A prática constante de um determinado pecado numa certa área da vida do crente pode dar esta legalidade e permitir que o crente seja endemoniado. Por esta razão, para que isso não venha acontecer, além de obedecer a palavra e além de não dar espaço ao diabo, para que não se dê espaço, porque o diabo ocupa todo espaço que a gente não ocupa. Todo espaço da nossa vida que a gente não vigiar, acaba sendo vigiado pelo diabo. É por isso que a Bíblia está dizendo vigiai e orai. A Bíblia não diz orai e vigiai. A Bíblia diz vigiai e orai. Vigiar por quê? Para que não seja dado espaço. E orai por quê? Porque a oração vai atrair a presença de Deus, vai atrair o poder de Deus e vai manter seguro. Uma coisa é guardar um espaço para que não seja tomado. Outra coisa é lutar para que o espaço seja recuperado. É mais difícil. É mais difícil lutar para o espaço ser recuperado. Quando nós oramos, nós impedimos que o inimigo tome o espaço, ou nós confrontamos o inimigo para que ele se retire. Mas vigiar é uma forma de precaução para não chegarmos ao ponto de precisarmos de lutar para o inimigo se retirar. Quando vigiamos, nós impedimos que o inimigo tome o espaço. Quando só oramos, o inimigo terá facilidade de entrar. E depois o que é que vai nos sobrar? A necessidade de defender o nosso espaço que já foi tomado. Vigiar impede a destruição. Orar é a forma de confrontar, de lutar com o inimigo. Ou para impedir a entrada, ou para fazer com que ele se retire. E nós crentes ou cristãos temos falhado às vezes muito nisso. Sim, no vigiar. Parece que estamos mais preocupados com a oração, né, do que vigiar. Sim. Por isso é que há muitos crentes que o mundano está lá fora, ele olha para o crente e se questiona: meu Deus, será que é mesmo crente ou não? Porque ora muito e todo mundo sabe que ele ora muito, mas no que concerne a vigia, aliás, não. Pessoa que não tem controle, não tem compromisso, não tem responsabilidade. Então, assim mesmo. Aqui estamos muito atentos, afinal. Todos estamos susceptíveis a qualquer empoderamento de um espírito demoníaco, caso nos distraímos. Qualquer área que a gente dê espaço. Qualquer área. Qualquer área. Amém. Amém. Ali então, vamos entrar naquilo que tem a ver com os antepassados. Tipo, pastor, há pessoas que já se converteram há muito tempo e já estão ali na igreja, mas ainda sofrem algumas perturbações, algumas batalhas espirituais que parece que tem a ver com os antepassados. Sim. É porque quando essa pessoa se manifesta, quando essa pessoa, aliás, se manifesta, quem vai falar ali é um espírito dos antepassados, que vai se manifestar no corpo dele. Então, como lidar? Qual é o processo que deve ser feito com esse tipo
de situação ou de problema. Pessoas que já é crente, mas ainda tem uns ataques, né, ou umas manifestações demoníacas que parece que é dos antepassados, mas é cristão. Exato. Um dos recursos da qual que nós herdamos, ou um dos recursos da vida, é os recursos herdados pelo nascimento. E pelo nascimento nós herdamos muitas coisas. Nós herdamos aptidões, nós herdamos temperamentos, nós herdamos inteligência, nós herdamos fé, nós herdamos riquezas, nós herdamos dívidas, nós herdamos N coisas. E uma das coisas que nós podemos herdar são maldições. Quando falamos de maldições, nós falamos de uma ordem ou de um processo maligno que está, uma operação maligna que está ativa em nossas vidas sobre controle de um agente satânico, que é, nesse caso, um demônio. Por detrás de uma maldição sempre há um demônio. Por detrás de uma maldição há sempre um demônio. Um agente de maldição, que são os demônios. E maldições hereditárias geralmente são fruto de um espírito maligno passado de geração para geração, ou espíritos malignos passados de geração para geração. Por que esses espíritos malignos passam de geração para geração? Porque há uma legalidade, há um direito legal de descendentes herdarem bens ou coisas dos seus antecessores, né? Ou ascendentes, né? Descendentes, sim. Exato. Então, quando uma pessoa é endemoniada, basta chegar na velhice, o seu corpo já não é tão útil para os demônios para fazer das suas. Que é o caso, por exemplo, de prostitutas, que é o caso, por exemplo, de assassinos ou alcoólatras. Chega a um ponto que o demônio vê que essa aqui já não me é mais útil. Ou quando essa pessoa morre, ele morre, mas o demônio não morre. Então, ele se sente no direito de procurar alguém mais próximo. Porque a lei, isso está previsto na lei, tanto da terra como do mundo espiritual, que todo aquele que vem depois tem o direito de herdar dos que vieram antes dele. Herdar os seus bens ou males. Veja o que a Bíblia diz acerca de... Paulo fala acerca de Timóteo. Ele diz: eu fico feliz com a fé que tu tens, porque essa fé antes esteve com a tua mãe, e antes da tua mãe esteve com a tua avó. Significa dizer que Timóteo tinha uma fé herdada. A fé de Timóteo não foi adquirida como muitos de nós, que alguém chegou, pregou o evangelho. A fé de Timóteo foi uma fé que foi passada de geração em geração. E a fé é um recurso espiritual. De igual modo, isso pode acontecer no sentido maligno. É assim que os espíritos malignos visitam gerações. E porque a própria Bíblia fala sobre isso, em Deus visitar o pecado dos pais até a 4ª geração. Exato. E agora vamos entrar num contexto mais particular, mais amplo, né? Tipo, generalizando, né? Saindo um pouquinho só do lado mais para cristãos. Pastor, quais são os sinais de uma pessoa endemoniada? Bem, os sinais de uma pessoa endemoniada são vários os sinais. São vários os sinais. Eu cheguei a fazer aqui uma pesquisa rápida. Pessoas endemoniadas, por exemplo, elas podem ter um olhar vago. Olhar vago aponta para alguém que está aqui, mas você olha para os seus olhos e parece que ele não está aqui. Um olhar, alguém que está com um olhar lá profundo, você vê, parece que está em transe.
Parece alguém que está arrebatado, foi arrebatado. Outro sinal seria propriamente o transe, né? Que é como que o corpo está ali, mas a pessoa perde o sentido. A pessoa perde o sentido. O outro sinal seria força extrema. Uma força fora do comum, que em condições normais a pessoa não iria representar aquela força. Há até casos de pessoas extremamente estreitas, magras, que você vê o seu corpo é débil, mas quando estão dentro desse processo de manifestação, têm grande força. Podem arremessar 2, 3 pessoas maiores do que ela. Tem o caso de distúrbios intestinais. Essa região do estômago e intestinos, de repente começar a sentir vibrações bruscas, fora do normal. Durante um processo de libertação, existem muitas pessoas que vão dizer: eu sinto como se algo quisesse sair, está sobe e desce, sobe e desce. Começar a ter desarranjos, até mesmo chegar a ponto de ter vontade de ir ao WC durante aquele período. Distúrbios intestinais. O outro sintoma vai ser reações estranhas. Reações estranhas. Você vai notar que o comportamento dessa pessoa muda automaticamente em relação àquilo que é o hábito, que é o normal dela do dia a dia. Reações estranhas. Pode enervar-se de repente, sem motivo nenhum aparente, sem motivo racional, lógico aparente. Por exemplo, sexualidade intensificada. De repente pode ter desejos sexuais extremamente intensificados. Pode até chegar a ponto de perder o controle sobre os seus impulsos sexuais. Sensação de sufocação. Começar a sentir como se estivesse a perder o ar. O peito como se estivesse fechado, como se estivesse a perder a respiração. E alguns até descrevem que estão a ser apertados no pescoço. Sons vocais, mas são sons horripilantes, sons fora do comum, gritos estranhos, barulhos estranhos, sons vocais. Como é o caso, por exemplo, de tossir, espirrar, falar, rir, ameaçar, chorar, mentir em meio desse processo todo. Resistência ativa ou passiva. Aqui neste caso, o que é que se passa? O espírito maligno, quando toma a pessoa, ela pode ser arremessada ao chão e ficar como se estivesse morta. Pode-se dar o caso de começar a ofender os crentes, a dizer disparates. Depois mais para frente dou alguns exemplos, porque ainda recentemente tive em ocasiões de num culto ter esse tipo de manifestação. Uma pessoa que você vê crente, conhecida, do dia a dia alguém bem comportado, alguém que mostra moral, mas debaixo dessa manifestação você vai se surpreender com as palavras obscenas que vão sair da sua boca. Uma pessoa que te respeita tanto, mas debaixo dessa manifestação chega a ponto de te ofender. Ações violentas, odores fétidos. Só para abrir aqui um parênteses, recentemente estávamos a orar para a libertação de uma pessoa já adulta e após ter sido arremessada ao chão, né, pelo poder do Espírito Santo e debaixo da manifestação, nós sentimos o cheiro de gases naquele lugar. Você pode sentir maus cheiros, pode começar a soltar maus cheiros
dentro do processo, começar a soltar gases mesmo dentro do processo de libertação. Não queiram estar num ambiente como esse. No sentido ou na área emocional, pode desenvolver quadros depressivos, depressão. Também pode ter sentimento profundo de culpa. Também pode ter um temperamento violento. Conflitos e confusões intelectuais pode demonstrar isso na área intelectual. Aparentar alguém que está maluco. Ainda tem no sentido espiritual apresentar uma forte resistência contra a palavra de Deus. Parecer alguém incrédulo. E geralmente pessoas que têm dificuldades de acreditar na palavra de Deus, ou até mesmo de compreender a palavra de Deus, podem estar parcial ou totalmente endemoniados. Por isso que há um bloqueio ali. Há um bloqueio, sim. Visões de demônios. Começam a ter muitas visões do mundo, de demônios, do mundo satânico. Há quem diga, não, mas Deus também pode revelar. Sim, mas 70% das visões e dos sonhos do crente não podem ser voltadas a Satanás e os demônios, mas sim as coisas divinas, as orientações divinas, as coisas ligadas à palavra de Deus. Se olharmos para os crentes na Bíblia que vivenciaram muito esse tipo de experiência, vamos ver que as suas visões e os seus sonhos eram mais para o lado divino e positivo do que ver demônios ou alguma coisa assim do gênero. Então são sintomas. Só está a ver demônio, não só vê demônio, só vê o inferno, só vê coisas assim, assustadoras. Exato. Visões demoníacas. Bem, e por ali avante tem uma lista enorme. Uma lista enorme, meu Deus. Então isso não abrange a todos, por isso é que vai concordar, vai fazer uma ligação com aquilo que o pastor já respondeu, quando falamos de se o crente pode ser endemoniado, pode ser possesso. Eu ainda tenho, não sei se eu posso, eu ainda tenho, fruto de uma investigação, na verdade é um sermão que eu preguei o ano passado, sobre alguns sinais de atividades demoníacas. Eu vou falar assim rápido porque não precisamos resumir o tempo. Letargia espiritual, que é falta de vontade ou interesse na oração. Falta de vontade ou interesse com as coisas de Deus. Outra coisa, confusão e conflitos. Geralmente uma pessoa sob influência ou ataque demoníaco pode se tornar uma pessoa muito conflituosa. Muito conflituosa. Os textos bíblicos já não vamos citar, mas vamos nisso. O que é que pode acontecer, por exemplo? Quando Satanás quer acabar com a vida de alguém, ele pode começar a influenciar e gerar nessa pessoa esses tipos de atitude. Dessa maneira ele vai estragar a sua família, dessa maneira ele pode estragar a sua empresa, os seus negócios, dessa maneira ele pode criar conflitos no seu local, no seu emprego, na igreja que ele frequenta. Isso é uma das coisas que pode acontecer. Sentimentos fortes de medo podem ser sinais de alguém que está sob influência ou ataque demoníaco. Medo extremo. Ansiedade, medo e pavor. Todos esses são da mesma família. Todos eles representam medo, mas em escalas diferentes. Por exemplo, a ansiedade extrema pode ser sinais da presença do espírito maligno na vida de alguém. Existem espíritos demoníacos que trabalham para provocar ansiedade no ser humano.
Um outro sintoma que pode surgir, e desde já deixa-lhe dizer que existe pelo menos mais de 30 tipos de medo. Então, existem vários tipos de medo? Vários tipos, muito mais do que 30. Isso é comprovado pela ciência. Uma outra prova é apetite descontrolada para praticar pecado. Algo que raramente fala-se, mas existem as obras da carne e existem aquilo que eu vou chamar de os espíritos influenciadores das obras da carne. Existem as obras da carne e existem os espíritos influenciadores das obras da carne. Repara que a Bíblia fala da mentira como uma obra da carne, mas a Bíblia também faz menção do espírito de mentira. Então, por vezes a pessoa vai mentir porque é obra da carne, mas às vezes vai mentir porque é a influência do espírito. É um espírito que está, assim conforme um aparelho musical não pode funcionar se não estiver ligado na energia. Assim também certas obras da carne não podem funcionar se não receberem uma energia da parte dos demônios. Tal igual, os dons do Espírito não podem operar se não receberem uma energia do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, e pelo facto do crente estar cheio do Espírito Santo, isso pode levá-lo a fluir nos dons do Espírito. Pelo fato da pessoa estar influenciada por um demônio, isso pode lhe levar a agir nas obras da carne. Influenciada ou possessa, pode lhe levar a agir nas obras da carne. Existe o espírito de inveja. A Bíblia fala que qualquer lugar onde haja espírito de inveja e facções, pode haver toda espécie de mal. Mas a Bíblia também fala em Gálatas que a inveja é uma obra da carne. Então, o que é que podemos? Nós vamos encontrar na Bíblia vários exemplos. Espírito de prostituição. Mas vemos que a prostituição é uma obra da carne. Espírito de medo. E vemos que o medo também é uma obra da carne. Mas a fé é um fruto do Espírito. Espírito de feitiçaria, a Bíblia fala sobre isso, espírito de feitiçaria, mas vemos que feitiçaria também é uma obra da carne. Espírito de confusão, dissensões. Dissensões, contente. Vamos ver, quer dizer, quando esse espírito está em operação, aquele que tem desejo descontrolado nesta área, aquilo é como se fosse um telefone que está sobre um ambiente que tem Wi-Fi, tem banda larga. Basta ligar o telefone e tem banda larga, o telefone, os aplicativos que trabalham com a internet vão funcionar. É assim, uma pessoa descrente ou um crente que não mortificou sobre as suas obras na carne, quer dizer, ele é como um aparelho que está ligado. Se estiver desligado, pode ter internet e não funciona. Mas se estiver ligado, quer dizer, as obras da carne não estão mortificadas. Quando aquele espírito maligno passar por ali, ele vai reagir. Está ligado. Porque ele está ligado. Ele tem que estar desligado para mortificando a carne. Vai estar desligado para os demônios. Andando no Espírito, vai estar ligado para o Espírito Santo. Meu Deus da glória. Por isso é que Paulo está dizendo, por causa disso eu mortifico o meu corpo. É profundo, pastor. Essa parte ali de algumas influências dos espíritos e a própria obra da carne em si. Quer dizer que muita coisa nós estamos sujeitos a fazer por ser uma obra da carne simplesmente. Pedro nem se deu conta do que ele fez.
Sabe aqueles crentes que dizem, eu nem sei como é que eu vim parar aqui, eu nem sei como é que eu fiz isso. Faz sentido. Só tem uma coisa, a carne estava viva e ele não deu conta. Os espíritos malignos só se aproveitaram. Permitam, ai Jesus, esse tempo. Apetite descontrolada, falta de proteção dos pensamentos. Proteção dos pensamentos. Falta de proteção dos pensamentos contra a natureza negativa. Pode ser um sinal de alguém que está debaixo de influência. Não consegue controlar os seus pensamentos. Existe um padrão normal de pensamento saudável à luz da Bíblia, à luz de Deus. Filipenses 4:8. Se o teu padrão de pensamento não se encaixa em Filipenses 4:8, quer dizer que você está ou com distúrbio psicológico ou debaixo de uma influência demoníaca. Outro sinal. Sentimento forte de incredulidade e dúvida. Falamos disso recentemente. Sétimo, quando há uma regularidade ou frequência muito alta de sonhos negativos. Regularidade ou frequência muito alta de sonhos negativos. Se tiver constantemente até maus sonhos, isso pode ser um sinal de influência ou controle demoníaco. Atrasos inexplicáveis. Atrasos inexplicáveis. Pessoas que não têm motivos de atrasar no emprego, mas ele faz tudo para atrasar. Pode até acordar cedo, mas chega tarde. Pode até acordar 3 horas antes do horário de trabalhar, mas chega tarde. Um atraso descontrolado, compulsivo. Ele é compulsivo a esse ato. Isso acontece muito sem a gente dar conta. Ainda ontem teve alguém reclamar disso. Temos que vigiar. Forte senso de vingança e retaliação. Forte senso de se vingar e retalhar alguém que lhe tenha ferido. Pastor, então, como identificar quando é que é o Espírito Santo ou quando é que é um espírito maligno a se manifestar no corpo de alguém? Bem, Jesus Cristo, Deus disse que Ele falará de mim porque o que Ele tem, Ele recebeu de mim. E quando é que alguém está sobre domínio, influência do Espírito Santo e quando é que é demoníaco? A diferença vai consistir nesses sintomas que eu acabei de citar, alguns. Outra é a perca de lucidez. O Espírito Santo não deixa ninguém fora de si, fora de controle. A todo momento, mesmo estando a falar em línguas, que é o caso que pode acontecer, mesmo estando, vamos lá supor, a chorar ou a pular, alguns até correm, outros caem. O cair nem sempre é uma questão de manifestação demoníaca. A quem caiu e se levantou, tornou-se apóstolo. A quem caiu e se levantou, ficou liberto. A quem caiu e se levantou e testemunhou que a glória de Deus estava no templo. Existem vários. Paulo caiu, Saulo levantou Paulo. Caiu assassino, levantou apóstolo. Há pelo menos série de umas 4 quedas nas escrituras sagradas. 4 ou 7 quedas. O importante não é ter caído, o importante é se levantar. Para quê? Então, às vezes pode cair porque cada um tem uma reação diferente face ao toque do Espírito Santo. Uns choram, uns riem, uns pulam, uns correm. Cada um reage de maneira diferente face ao toque do Espírito Santo. Uns profetizam, outros começam a manifestar o dom de cura. Uns começam a ter visões, revelações.
Tudo isso face à presença de Deus naquele lugar. Agora, o endemoniado não, ele fica inconsciente. Mas alto aí, a experiência me diz que é um tipo de endemoniado que não perde a consciência. Eu já tive a pregar em lugares que alguém manifesta-se, mas depois você consegue ter uma conversa lúcida com essa pessoa e essa pessoa te diz que não quer Jesus. De quem nós estamos a falar? Aqueles que fizeram pactos conscientes, bruxos e satanistas ou feiticeiros. Não sei ainda descrever propriamente o que é isso, mas aqueles que fizeram pactos conscientes, eles podem chegar ao ponto de estar a operar com espíritos malignos, mas ainda assim ter uma parte deles consciente, saberem o que eles estão a fazer. E realmente esse tipo de manifestação acontece muito naqueles que tem a ver com feitiçarias. É mais no mundo da feitiçaria. A gente dá conta de testemunho de bruxos, de ex-bruxos ou feiticeiros, que contam como se ainda endemoniados estivessem a entender tudo o que estivesse acontecendo naquele momento. Sim. Digo isso porque eu já tive uma experiência do gênero na Lunda, em que 3 moças entraram na igreja, já frequentavam a igreja, mas eram satanistas. E na altura que eu estava a pregar, elas manifestaram-se durante um tempo, mas depois elas ficaram lúcidas e ainda assim queriam se retirar da igreja e não queriam receber Jesus como Salvador. Elas sabiam o que estavam a fazer. Elas sabiam o que estavam a fazer. Houve um culto no período da tarde, elas vieram, quando viram que nós ainda estávamos ali, foram a correr, não entraram na igreja. Eu devo ter esse vídeo aí nas redes sociais, no Facebook, alguma coisa assim, a orar por manifestação. Houve várias manifestações demoníacas naquele lugar, naquele culto, naquele momento. Amém, amém. Pastor, ai meu Deus. E quando é que os demônios realmente manifestam? Demônios manifestam-se quando há uma presença muito forte de Deus no local. Entenda, Deus é omnipresente, mas Deus tem pelo menos 3 maneiras de se manifestar. Deus é omnipresente, mas o que provoca a manifestação dos demônios não é a omnipresença de Deus, é a presença manifesta de Deus. Demônios manifestam-se quando a presença manifesta de Deus está no local. É necessário que a presença manifesta de Deus seja provocada para que, caso houver algum demônio, esse demônio seja... A presença de Deus confronta os demônios e por essa razão eles manifestam-se. Se o pregador estiver cheio da presença de Deus ungido, se a banda do louvor estiver cheia da presença de Deus ungida, se o clima do culto for tomado por uma presença de Deus manifesta fora do comum, os demônios vão manifestar-se. Também eles podem manifestar-se sobre influência de uma revelação. Por exemplo, quando a palavra de conhecimento, que são dons de revelação, estão em operação, demônios podem se manifestar. Alguns demônios são tão astutos, são tão sarcásticos, que só quando você toca no assunto dele é que ele se sente. Ele fica como se alguém que está ali escondido. Mas quando vem a palavra da revelação, é como se a luz entrasse e o que estava em oculto, nas escuras, é descoberto. Já se deu o caso, por exemplo, de eu estar em algum lugar a pregar e de repente receber a revelação acerca de alguém. Tão logo fale, o demônio manifesta-se. Mas o culto passou todo, ainda recentemente, esse mês, quando já estava na hora de orar pelo fim do culto, estava a orar pelas ofertas e orar depois para encerrar o culto. No meio da oração das ofertas eu tive uma visão de uma mão que entrou no templo, segurou
numa mulher e estava a levantar ela para lhe colocar no outro nível, no outro patamar. Então eu disse, eu vejo uma mão entrar no templo a segurar alguém. Depois disse, uma mulher que está sendo colocada no outro nível. Deus está a me dizer que Deus está a tirar essa mulher do nível baixo e está a lhe colocar num nível mais elevado com os poderosos. Assim que eu terminei de falar isso, um demônio manifestou-se na vida de uma mulher. E uma mulher que tem uma grande porta aberta na vida dela, ligada ao governo. O culto estava a acabar e não houve nenhuma manifestação. Você resistiu esse tempo todo. Esse tempo todo, até que veio